Crise de opioides. As máquinas de refrigerante que dão antídoto de overdose nas ruas dos Estados Unidos. Diante da escalada de mortes de overdose de fentanil, droga 100 vezes mais potente que a morfina, cidades americanas usam máquinas de vendas automáticas para distribuir o antídoto para o opioide, seringas e outros recursos de redução de danos. A poucas quadras da Casa Branca, a máquina oferece de graça teste para fentanil em drogas e doses e sprays nasal de naloxona que reverte overdose. Foto Mariana Santos, BBC News Brasil. Para quem passa pela calçada de uma das ruas de Washington, D.C., a máquina ali instalada pode parecer só mais uma daquelas com opções de refrigerantes isotônicos e águas comuns da capital americana, mas as prateleiras estão carregadas de sprays nasais anti-overdose por opioides, fita de testagem rápida de drogas, teste rápido de HIV, preservativos femininos e masculinos, kit de higiene básica e de tratamento para ferimentos. Para consumir, basta digitar o número do produto escolhido em vez do cartão de crédito, inserir um código recebido imediatamente e anonimamente por quem liga para o número telefônico escrito na própria máquina. Tudo de graça e disponível 24 horas por dia dos 7 dias da semana. As 7 máquinas automáticas de redução de danos começaram a ser instaladas a poucos quadras da Casa Branca e do Capitólio há 4 meses, e uma oitava entrará em operação na capital americana nas próximas semanas. A estratégia é a um só tempo atestando da gravidade da epidemia de overdose de opioide que os Estados Unidos enfrentam e exemplo da criatividade e da agilidade para que lidar com o problema tem exigido das autoridades públicas do país. Enquanto em 2015 o número de mortes por overdose de drogas em Washington ficou em 114 ou 17 por 100 mil habitantes, em 2021 já eram 426 ou quase 62 por 100 mil, mais do que o dobro da taxa de homicídio da cidade, segundo dados oficiais. Nacionalmente, a tendência da escalada das mortes é similar. Segundo informações do National Institute of Health, em 2015, 52,4 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por overdose. Em 2022, foram 106,7 mil. Por trás desse aumento das fatalidades há uma droga específica, o fentanil. Esse opioide sintético é aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais forte que a heroína. Dada a potência do fentanil, o consumo de apenas 2 mg por usuário adulto já pode ser letal. Os usuários não deixam dúvida, em 2016 o fentanil estava por trás de 62% das mortes por overdose em Washington. Em 2022 ele foi a causa de 96% das fatalidades ligadas a abusos de drogas. Especialistas no assunto acreditam que ao menos parte dos mortos sequer sabia que estava consumindo fentanil. Um dos maiores problemas dos Estados Unidos é que o fentanil está misturando as drogas em geral. Portanto, qualquer que seja a substância que a pessoa vá consumir, precisamos ajudá-la a saber se há fentanil ali, explica a BBC News Brasil Angela Wood, chefe da Familiarity Medical Counseling Services, organizações sem fins lucrativos que oferece redução de danos em Washington e opera 5 das 8 máquinas da cidade. Tentamos educar todo mundo, até mesmo as pessoas que usam apenas maconha, que se você estiver comprando uma droga vendida na rua, você precisa se preocupar porque o fentanil pode estar misturado a ela e uma única dose pode ser uma dose letal. De acordo com o Wood, desde a instalação das máquinas das ruas, 1.700 itens já foram distribuídos em Washington. O produto mais buscado foi a naloxona, o antídoto nasal contra a overdose de opioides capaz de salvar uma vida. Se aplica
em até 90 minutos após o consumo da droga. Em segundo ficaram as fitas que testam imediatamente qualquer droga e identificam a presença de fentanil misturada a elas. Para o Word, que coordena Programa Presencial de Distribuição de Seringas e de Acompanhamento de Usuários de Drogas da região metropolitana de Washington, o trunfo das máquinas é, por um lado, não exigir qualquer informação do usuário para garantir acesso aos itens de proteção pessoal. Por outro, assegurar que eles estejam disponíveis a qualquer hora do dia e da noite em qualquer dia da semana. Entre aqueles que usam as máquinas, temos visto tanto pessoas que já acompanhamos em outros programas de redução de danos quanto pessoas totalmente novas para nós, explica Ward. Há tanto usuário de opioide que buscamos se prevenir e ter em mãos uma dose de naloxona, como familiares ou amigos de usuários que querem poder cuidar de sua pessoa querida caso haja uma overdose. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, na sigla em inglês, mais de 80% das mortes por overdose acontece dentro de casa e em cerca de 40% das vezes alguém presente no momento da morte que poderia ajudar a revertê-lo se tivesse o antídoto à mão. Empurrão da pandemia. Uma das máquinas a oferecer redução de danos contra opioides nos Estados Unidos foi instalada em Cincinnati, Ohio, no início de 2021, fotoreprodução. Experimentos com máquinas de refrigerantes para distribuir produtos de redução de danos a usuários de drogas não são necessariamente novos. A estratégia é usada há ao menos 30 anos em países como Dinamarca e Noruega. Mas foi só durante a pandemia de Covid-19 que essa ideia começou a ganhar tração nos Estados Unidos. Uma das mais longevas iniciativas do tipo do país foi adotada na cidade de Cincinnati, em Ohio, a partir de fevereiro de 2021. Quando a Covid começou, a maior parte do serviço de saúde para o usuário da nossa área fechou, explica Suzanne Bachmeier, diretora de prevenção da Caracoli, organização sem fins lucrativos de prevenção ao HIV, e opera a máquina de redução de danos em Ohio, um dos 5 estados com mais altas taxas de mortalidade por overdose por opioide do país, com cerca de 14 mortes por dia. Nós precisávamos estar seguros, mas não queríamos deixar de atuar na prevenção ao HIV e à overdose. Precisávamos de uma solução que eliminasse o contato, mas ainda assim fosse efetiva. O que parecia uma solução emergencial se demonstrou um sucesso para atingir um público mais amplo para a redução de danos. Há um componente de confiança que é realmente importante. Muitos dos nossos usuários são pessoas sociais e economicamente vulneráveis que enfrentaram estigmas, questões raciais e que tinham muitos motivos para se questionar se em uma interação com pessoas para receber seringa não poderiam acabar sendo presos, afirma a BBC News Brasil. Daniel Aredit, professor de farmácia da University of Cincinnati, que atua no programa e faz pesquisas sobre seus produtos. Quando você exclui o elemento da interação humana, usa uma máquina de venda automática, garante ao anonimato, e isso realmente traz uma nova população para a redução de danos que outra forma jamais teríamos alcançado. Em Cincinnati, aqueles que querem retirar um produto da máquina podem telefonar para o número da máquina e obter um código pessoal válido por 90 dias. Ao longo desse período, a pessoa pode retirar um item de cada tipo por semana. Entre os produtos estão seringas, kits de cachimbo, naloxona injetável e inalável, testes para fentanil em drogas, teste de gravidez, preservativos, entre outros. Caso a pessoa decida seguir usando a máquina depois de 90 dias, precisa ligar novamente para receber um novo código.
É nesse momento que os pesquisadores aproveitaram para, sem quebrar o anonimato, descobrir um pouco mais sobre seu perfil e sobre o uso que fizeram dos itens que pegaram da máquina. A pessoa permitiu descobrir, por exemplo, que quase 1 a cada 5 pessoas que consumiram produtos da máquina jamais tinham se engajado em serviços presenciais de redução de danos antes. E embora a maioria dos que consomem redução de danos, tanto da máquina quanto da interação pessoal, seja de pessoas brancas, o público da máquina é mais diverso, com um percentual mais significativo de negros, por exemplo. Reversão de overdose ou não? Em 2 anos e meio de operação, revertemos 2,5 mil overdoses com naloxona distribuída via máquina automática e as fitas para teste das drogas detectaram fentanil da droga dos usuários em ao menos 5,5 mil ocasiões. Destas, em 2,9 mil situações, os usuários relataram ter mudado seu comportamento por causa do resultado descartando a droga ou ingerindo uma quantidade menor. Relata Arendit, que chegou aos números graças às perguntas respondidas por mais de 500 usuários que renovam seus códigos a cada 90 dias. Enquanto nacionalmente o número de overdoses aumentou 15% no primeiro ano de operação da máquina, aqui no condado Hamilton, onde estamos reduzindo em cerca de 10% o número de mortes. Nos anos de 1980, quando o conceito de redução de danos surgiu como uma ideia de facilitar o acesso de usuários de drogas incentáveis a seringas e meios seguros de uso para prevenir contaminação por vírus como hepatite ou HIV, houve um temor de que essas práticas não repressivas acabariam estimulando o aumento do consumo de drogas. Décadas de pesquisa mostraram que o receio não se tornou realidade e que o programa de redução de danos realmente reduziram o número de infecções entre usuários de drogas. Mas uma pesquisa publicada em meados de 2019 pela pesquisadora Annalisa Parkman no Journal of Public Economics sugeriu que a chegada do fentanil à praça poderia ter alterado esse cálculo vantajoso em favor da redução de danos. Parkman comparou os resultados do programa de troca de seringas em condados americanos entre 2008 e 2016. Ela observou que originalmente as taxas de infecção por HIV eram semelhantes das localidades selecionadas, quando algumas delas começaram seus programas de redução de danos, porém seus caminhos se dividiram. Naquelas com trocas de seringas, infecções por HIV diminuíram em 15% em relação àquelas sem troca de seringa. Ainda assim, as mortes de usuários não caíram. Na verdade, mortes por opioide cresceram 22% nos condados com redução de danos. A conclusão de Pacman é de que o acesso a meios seguros de consumo pode ter aumentado a frequência de uso de uma droga altamente letal. Por isso, o aumento do número de mortes. Em 2018, outras duas pesquisadoras, Jennifer Doleac e Anita Mukherjee, chegaram à conclusão correlatadas ao verificar que o aumento do acesso ao antídoto naloxona não reduziu as ocorrências de emergências médicas relacionadas a overdose de opioides. Existe a preocupação de que o acesso generalizado à naloxona, que reduz o risco de morte por overdose, pode levar involuntariamente a um consumo aumentado ou mais arriscado de opioides, escreva autoras do estudo. Em dezembro de 2022, os até então pouco conhecidos estudos foram mencionados em um artigo da revista britânica The Economics, cujo título era "A troca de seringa nos Estados Unidos está matando usuários de drogas". As conclusões dos dois estudos e também a reportagem da Economics causaram furor no meio científico. Em resposta, Ellen Clark, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia e uma das líderes globais Commission on Drug Policy, acusou a publicação britânica de optar por jogar luz sobre as raras pesquisas sobre redução de danos com resultados negativos entre centenas de trabalhos com resultados positivos extensamente revisados por outros cientistas.
A evidência é clara, as trocas de agulhas e seringas não incentivam o uso de drogas, pelo contrário, uma literatura de longa data mostra que esta abordagem tem sido eficaz na prevenção da transmissão de doenças transmitidas pelo sangue, como HIV e hepatite C, e de fato de outras infecções com complicações graves como os abscessos, escreveu Clark em sua resposta pública. A Nova Zelândia, que foi uma das primeiras a adotar programa de troca de seringa e agulha na década de 1980, evitou em grande parte as taxas endêmicas de HIV entre as pessoas que injetam drogas, um resultado muito diferente daquilo observado em países que não implementaram tais programas cedo. Arend reconhece que a estratégia de redução de danos pode soar contra-intuitivas para a maior parte das pessoas, mas argumenta que a evidência científica mostra que seus resultados concretos desafiam a lógica do senso comum. Uma pessoa pode imaginar que alguém receba uma seringa e só aí vai pensar em obter uma droga para injetar. Não acontece assim. As pessoas querem usar drogas, têm a droga e vão consumir. Com ou sem seringa nova disponível, diz o estudo da Universidade de Cincinnati. Tanto Oates como Bart Meyer notam que seu trabalho não se encerra nas máquinas automáticas ou na entrega presencial de seringa aos usuários. Ambas as instituições oferecem uma gama maior de cuidados de saúde e de opções para tratamento de dependência química, caso assim deseje o usuário. Segundo a Reddit, usuários recorrentes da máquina automática se tornaram mais interessados em aprofundar seus cuidados pessoais e, eventualmente, até mesmo se engajar em algum tipo de tratamento. Não estamos aqui para dizer ao usuário: parou, agora você não vai usar mais nada e qualquer coisa, menos que a abstinência não será uma vitória, estratégia outra. A máquina é muitas vezes um primeiro passo, diz Reddit. A cada vez que o usuário volta à máquina, a confiança dele do serviço aumenta. Alguns começam a nos dar seus nomes e seus contatos, reduzem 1 ou 2 usos na semana, aceitam aos poucos outras abordagens, buscam mais informações de saúde e melhoram suas condições. O passo seguinte é sempre mais fácil do que o anterior, não é tudo ou nada. Em favor das máquinas automáticas de redução de danos, há ainda um argumento adicional: o baixo custo do programa. Embora haja um investimento inicial de cerca de $15 mil ou R$ 73,34 mil para bancar o aparelho, sua manutenção e reposição dos itens pode ser feita de modo barato. Em Washington, Wood estima que manter cada máquina custa $1,3 mil ou R$ 6,4 mil por mês, o valor que tem sido repassado a organizações pela prefeitura. No caso de Cincinnati, a Caracol custeia o programa sem fundos públicos. Em termos de custo-benefício, sai muito mais barato repor os itens da máquina e mantê-lo funcionando do que empregar um educador ou assistente social por 40 horas semanais, diz Meyer. Segundo a diretora de prevenção da Caracol, ao menos 70 cidades americanas já consultaram Cincinnati sobre sua experiência com máquinas automáticas de redução de danos, entre as quais Nova York, que recém instalou os modelos Blockchain. Além de Washington, Nova York e Ohio, há experiências em Nevada e Porto Rico. Em meio a uma epidemia de overdoses, ao menos parte da solução pode estar na velha maquininha de refrigerantes.